Prontinho, aula sendo gravada. Acho que não estou esquecendo de nada, não. Muito bem. Coluna vertebral. A gente viu que o esqueleto ele é dividido em axial e também apendicular. Esqueleto axial e apendicular. A porção apendicular são todos os ossos dos membros superior e inferior. Todos eles, membro superior e membro inferior. E do esqueleto axial, então do membro superior e membro inferior, foi o que a gente viu na última aula. Bem? E agora, então, nós temos a porção apendicular, a porção axial. Esta porção axial, ela vai ser composta pelos ossos, pelo seguinte, pelos ossos do crânio. Aí temos também osso hioide e coluna vertebral, tá certo? O osso hioide é um pequeno ossinho que fica quando a gente passa o dedo aqui, ó. Aí vocês vão sentir a proeminência laríngea. Então, mas aí sobe um pouquinho. Então, acha a proeminência laríngea. Aí depois sobe. Vocês vão ver que vai afundar o dedo. Aí sobe só mais um pouquinho. Esse é o osso hioide. Tá? Então, a gente pega aqui no pescoço, osso na proeminência laríngea. Aí sobe. Peraí, deixa eu... Ó. Quando sobe, vocês estão aí é uma membranazinha, que ela vai estar entre esta cartilagem e o osso hioide. Então, quando sobe mais um pouquinho, aí chega no osso hioide, tá? O osso hioide, ele é o único osso que não se articula com nenhum outro osso no corpo. É o único, tá certo? O único osso que não se articula com nenhum outro osso. Só que ele a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai falar sobre crânio, tá? Então, inclusive esse osso hioide, como ele está bem aqui no pescoço, em casos de suicídios por enforcamento, dos itens que é observado é esse osso, porque ele fratura. É muito comum ele fraturar, tá? Porque às vezes, por que é investigado isso? Até mesmo para saber se a pessoa realmente se suicidou e se realmente foi de enforcamento. Então, tem essas perguntas a serem respondidas. Porque às vezes a pessoa pode asfixiar alguém, né, asfixia, aí passa uma corda, puxa e simula um suicídio. As lesões que vão ser encontradas, elas são totalmente diferentes, no caso de asfixia, para o enforcamento. Então, esse negócio não cola muito, não. Tipo, matar alguém. Asfixia e depois pendura e, tipo, tá tudo certo. Não vai rolar, não. Tá? Vai ser descoberto. Então, tenha menos trabalho. Um que nem mate, né? Agora... Diga. É possível matar alguém dando um soco com muita força na garganta? Soco? Pode. Você pode ter fratura dessas estruturas. E aí causa um edema e a pessoa morre asfixiada. Tá? Então pode acontecer de fraturas dessas cartilagens laríngeas. Assim como também quem tem, às vezes, alergia, principalmente por frutos do mar, porque como está muito próximo, aí cria edema de glote, que é um edema que causa na laringe e a pessoa fica sem respirar. É por isso que às vezes se abre. Tipo, já aconteceu em avião, uma coisa assim. Já passou em reportagem de alguém ficar lá com asfixia, aí vira alguém fazer um buraco com a caneta, com alguma coisa, mas normalmente médico. Eu já vi médico. A pessoa volta a respirar. O osso hioide é o único osso que não se articula com nenhum outro osso no corpo.
Tá? Todos os outros sempre vão estar ligados a outro osso. Esse ocioide não. Ele não se articula com nenhum outro osso. Tá? E aí, então, chegando na coluna vertebral. Quando tiver alguma coisa aqui, eu viro o notebook aqui. Tá? Então, a coluna vertebral, ela é formada por um conjunto de 33 vértebras. Tá? Um conjunto de 33 vértebras. São os ossos, vértebras. São os ossos, é o nome do osso que forma a coluna vertebral. Então, nós temos 33 ossinhos que têm o nome de vértebra. Tá certo? Então, e essas vértebras, então, elas se organizam no sentido crânio-caudal, elas vão ficar articulando, essas vértebras se articulam, de uma forma que elas sejam uma estrutura, ela tem que ter uma característica de ser rígida e móvel ao mesmo tempo. Ela é rígida quando é necessário, mas tem também as suas mobilidades, tá bem? Isso é o que permite a nossa posição de pé. É a forma da coluna vertebral. Ela é rígida e móvel ao mesmo tempo, e flexível. Ela tem essa característica. Tá bem? Então, estas vértebras, elas vão se organizar em regiões. Ó, elas se organizam, elas estarão em regiões. Estas regiões, elas ganham o nome de acordo com a parte do nosso corpo em que ela está. Então, o que a gente vai ter? Nossa coluna vertebral começa aqui no pescoço e termina no final. Aqui, ó, bem nessa região aqui do bumbum. Porque nele também, ele está constituindo a parte óssea dele. Tá? Então, o que nós vamos ter? Nós temos no pescoço, então, que regiões são essas? Nós vamos ter a região, ó, regiões. Nós temos a região cervical, que é o pescoço, torácica, lombar, sacral e coxígea. Tá bem? Então, a região cervical corresponde ao pescoço. A região torácica está no tórax, ou seja, está ligada às costelas. Quando termina as costelas, nós estamos aonde? Na região lombar, que é correspondente à região abdominal. E na pelve, o osso que está unido, lembra do osso do quadril, que é do membro inferior? Este osso está unido ao sacro, que pertence à coluna vertebral. E no finalzinho, logo depois do sacro, nós ainda temos uma pontinha pequenininha, que dá para ver aí, quem tiver aberto aí o desenho, que é o cóccix. Tá? O cóccix. Inclusive é o que às vezes fratura. Pois não. É o que fratura às vezes, quando senta, cai de bunda no chão, aí acaba fraturando. Tá? É o cóccix. Às vezes ele inflama. Dá uns probleminhas nele aí. Coxígea. Professor, Oi. tem como abaixar um pouco a câmera para que a gente possa enxergar o quadro de casa também, por favor? Tá. Peraí. Tá. Um Tá pouquinho mais. conseguindo? Isso, tá ótimo. Muito obrigada. Tá, vamos lá. Deixa eu ver onde é que tá. Tá mais ou menos aqui. Tá bom. Tá, como a tela tá aqui em tela cheia, quando vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês aí falam, porque senão eu não vejo, tá bom? Tudo bem.
Muito bem, vamos lá. Certo? Então, aqui nós temos as regiões da coluna vertebral. Cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Tá? Coxígea. Então, são 33 vértebras distribuídas nesta região, nessas regiões. Certo? Nessas 5 regiões. E quantas vértebras nós temos em cada uma dessas regiões? Muito fácil, olha só. Na região cervical, nós teremos 7 vértebras cervicais. Então, basta colocar, ó, como é que a gente identifica a letra? A vértebra. É só colocar o número e a primeira letra da região. Então nós vamos ter o quê? C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Por isso que você vai estudando, está escrito assim. Problema na C1. Isso. Então, é assim que a gente começa a identificar onde é que está a região. A região torácica, quantas vértebras? 12. 12 torácicas. Tá? Aí vem T1, T2, T3, até T12. Tá certo? Inclusive, é o mesmo número de costelas, de pares de costelas. Mesmo número. Nós temos 12 pares de costelas. 12 de um lado, 12 do outro. Elas vão se articular com quem? Com as vértebras torácicas. Tá bem? E a região lombar? 5 vértebras lombares. Então, L1, L2, L3, L4, L5. Certo? Região sacral, 5. 5, e aqui vem um Szinho. 5. E coxígea. Coxígea, 4. Aí pode ser CC ou CX. Já que já tem um C aqui. Então não pode ser só C de novo, tá? Então CC ou CX, tanto faz. 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Certo? Aí elas se organizam formando a coluna vertebral. E se a gente observar, vocês observarem aí no desenho, nesse desenho que eu mandei aí, vocês vão ver que a coluna vertebral, se a gente olhar ela de lado, assim, olhar pelo lado, com essa visão, vocês vão ver que ela não é retilínea. Ela vai apresentar curvaturas. Certo? Ela apresenta curvaturas. Estas curvaturas, elas são propositais. Vejam que elas sempre vão se alternando. Elas se alternam. As regiões, elas possuem curvaturas e sempre se alternam. Esta forma é que vai permitir que ela fique, que a gente tenha essa posição bípede, tá? Essa posição de pé. Então, ela se alterna. Então, se a gente considerar aqui, ó, numa vista daqui para cá, como é que ela vai estar? Deixa eu fazer aqui perto, aqui, que fica melhor. Ela começa convexa anteriormente, côncava anteriormente, convexa anteriormente, côncava anteriormente. Certo? Essa é a forma dela. Se a gente observar ela daqui, ó, dessa frente. Dessa minha frente. A primeira aqui, ela está convexa. Convexa é a barriga. Côncava é o buraco. Tá bem? Então, o que a gente vai ter? Ó? A região cervical, ela é convexa anteriormente. Agora vai se alternando. A região torácica, ela é côncava anteriormente. Bem? A lombar, convexo. Convexo anteriormente. E agora, eu junto o sacro e o cóccix e formo apenas
uma curvatura. Tá certo? Aí, ó, a gente vai vir colocando assim, ó, curvatura. Curvatura. Aí repete, ó, cervical, torácica, lombar, curvatura sacral. Lembrando que a sacral, ela tem vértebras sacrais e coxígeos. Tá certo? Entenderam? Sim? Não? Sim. Tá. Então, essas são as curvaturas da coluna vertebral. Certo? E aí, por que tem isso aí? Como é que se forma? Quando a criancinha está se formando, lá no útero, ela se forma, ela vai ficar toda numa posição fletida. Tá? A criancinha, quando está lá no útero, o feto, ele fica numa posição totalmente fletida. Então, ó, aqui é a cabeça. Ele vai ficar assim, ó, a curvatura. É totalmente assim, a coluna vertebral. Tá? Só existe uma curvatura. Aí a criança nasce. Quando ela nascer, ela vai ficar totalmente mole. Vai ficar toda molezinha. Tanto é que se pega um recém-nascido, segura, pega no tórax dele assim e levanta. A cabeça vai ficar caída. Ele não tem sustentação, né? Levanta a cabeça, solta e cai. Né? Então ele vai começar a ter o quê? Os músculos vão começar a fixar. Pode ver que eles sempre vão tentando levantar, eles tentam. A primeira coisa que eles começam a ter firmeza é na cabeça. Né? Às vezes que eles começam a procurar essa. Então, por volta do terceiro mês de vida, é como se fizesse assim, ó. A coluna cervical, ela viesse para frente. E o restante ainda está assim. Certo? Então, isso aqui é por volta do terceiro mês de vida. A primeira curvatura que vai surgir é a cervical. Tá? Ela surge. Agora, para quê? Para dar estabilidade à cabeça. E aí, quando esta cervical, juntamente com essa torácica, ela se formar por completo, agora a criança vai começar a já ter uma fixação bem melhor. Ela vai começar a querer sentar. Mas, às vezes, coloca ela sentada, ela ainda vai cair. Né? E aí, depois disso, ela vai tentar começar a ficar em pé. Aí, deixa eu só mudar esse desenho de posição aqui. Aí, quando chega por volta do 9º mês, isso pode ser antes, pode ser depois, tá? Não tem problema não. Essas variações acontecem. Vejam, variações, não é problema. Né? Aí a gente já tem a formação da cervical, lombar, e agora, da torácica e a lombar também. Então, ó, o que vai acontecer agora? Esta vem para frente. Aqui é no terceiro mês. Aqui é no 9º. Por volta do 9º mês. A curvatura lombar, ela vai se anteriorizando. Isso vai mostrando que os músculos vão ficando mais fortes. E agora a criança vai começar a ficar de pé. Tá? Ela começa a ficar de pé. Professor, mas pode acontecer antes? Pode acontecer antes. Tem crianças que andam bem mais cedo, tem umas que andam bem mais tarde. Pode acontecer variação desse tempo aqui, ó. Tá? Veja que é variação. Variação é aquele negócio lá da primeira aula que não tem problema, tá? Então, o que acontece? Por isso que às vezes tem que tomar cuidado com aqueles andajá, né? Aquelas rodinhas. Tem que tomar cuidado com aquilo. Porque se a criança não está totalmente pronta, pode trazer problemas na coluna para a criança, tá? Por isso que... Deixa eu ver a primeira criança. Então, aqui, ó. Ao nascer.
Então, tem que tomar cuidado, porque se a coluna não está pronta, não adianta querer forçar a criança, porque senão as perninhas dela vão começar a ficar torta, ela vai apresentar alguns problemas de coluna, tá certo? Então, se pegar uma criança que agora, tipo, sei lá, 4 meses, tenta colocar ela sentada, ela sempre vai ficar sentada e fica assim, vai para um lado, vai para o outro. Isso pode trazer deformidades, tá? Então, esses andajás, essas coisas... Isso os pediatras fazem os testes, né? É. Também para ver se a criança está desenvolvendo normalmente e Isso. tem algum problema. Pois é, porque esses andajás, pode usar, mas ele serve mais para a gente do que para a criança. Ou seja, é mais para nos dar liberdade do que trazer benefícios para a criança. Né? Então, a criança lá e deixa ela andando, fica lá para cá. É mais sossegado. Né? Entenderam essas curvaturas? Entendi. Mas dentro da barriga fica assim. Dentro da barriga é aqui, ó. Aqui é antes e até ela nascer. Desse jeito. Bom, a gente também tem uma leve curvatura no lado, tá? Se a gente olhar, às vezes apresenta para os lados, assim, uma pequena concavidade para a esquerda. É comum ter isso também. Assim, ela é muito discreta. Na concavidade, ela pode apresentar para um lado ou para o outro, depende. Ainda não tem estudos assim exatos que comprovem o motivo. Mas nós temos a artéria aorta, quando ela sai do coração, é a aorta ascendente. Aí ela faz uma curva e depois ela desce. Tá? Que aí é o arco da aorta ascendente, arco aórtico e a aorta descendente. Ela vai descer na frente da coluna vertebral, mas assim, tá a coluna aqui, ela desce um pouquinho para a esquerda. Então, essa posição pode fazer com que os ossos cheguem um pouquinho para a direita. Tá? Então, isso pode ser um dos motivos. Outro motivo é a utilização do membro superior. Como é mais comum pessoas destras, é comum que a gente sempre use mais esse membro. Então, sempre que a gente puxa, os músculos sempre também vão puxar mais para um lado. E aí faz com que a gente tenha essa curvatura. Aí outro problema, por que crianças, mochilinha trazia problemas de coluna? Aí qual foi a alternativa? As mochilinhas com rodinhas. Só que agora eles usam demais, aí começa a rodar para o outro lado. Tá? Então, o problema não está na mochila, está no peso. Certo? Então, se fizer muito trabalho para um lado, daqui a pouco as crianças estão todas tortas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente fica muito tempo mexendo, sei lá, às vezes o celular está muito tempo assim, daqui a pouco aí fica assim. Certo? O nosso corpo ele tende a se adaptar. Isso é o chamado de homeostase. O corpo ele sempre vai procurar a melhor forma para se viver. Se a gente começar, tipo assim, vai para academia, começa a se exercitar demais, fica cansado. Os músculos então aumentam de tamanho para poder se adaptar àquela nova realidade. Parou, aí vai substituir por gordura. Tá? E aí, por quê? O corpo sempre tenta guardar energia. E é assim que acontece. Entenderam? Tomar cerveja demais também vai para outro lugar. O corpo sempre se adapta. Tá certo? E o que podemos ter de problemas? Como eu já comecei a falar. Essas curvaturas, elas são funcionais. São fisiológicas. Antes disso, olha que legal, ó. Qual curvatura dessas que já estava na vida intrauterina? Torácica? Não. E? Sacral.
Então, eu posso chamar essas curvaturas torácica e sacral, já que elas já existiam na vida intrauterina, eu posso chamá-las de curvaturas primárias, que foram as primeiras que surgiram. As curvaturas primárias são torácica e sacral. Tá? Torácica e sacral. Por que elas são primárias? Porque elas já existiam na vida intrauterina. Tá certo? Quando nascemos, depois que nascemos, surgiu a curvatura cervical e a curvatura lombar. Elas se anteriorizaram. Diga. Curvaturas primárias? Curvaturas primárias. Então, quem são as curvaturas primárias? A torácica e a sacral. E agora, depois que nasceu, o indivíduo nasceu, lá por volta do 3º mês surgiu a cervical, lá para depois do 9º mês surgiu a lombar. Então, elas surgiram depois, são secundárias. Tá certo? Então, aqui eu tenho a curvatura secundária, aqui outra secundária. Primária. Secundária. Primária, porque já estava presente na vida intrauterina. Secundária, surgiu depois do nascimento. Veja que a torácica e a sacral ainda continuam, mesmo depois do nascimento. É a mesma forma que ela tinha antigamente. Tá? Então ela continua, ela não muda. E vejam, elas se alternam. Elas não têm como ser tipo primário, primário, secundário, secundário. Não tem como. Elas precisam se alternar. Assim que nós temos nossa posição bípede. Se olhar nos animais quadrúpedes, a coluna ela não tem essa forma aqui, não. Ela é um pouquinho diferenciada. Por isso que aí pega o cachorrinho, fica com ele em pé. Se adestrar, ele até fica, mas ele não dá conta de ficar daquela forma todo o tempo. Né? Por quê? A coluna dele não está preparada para isso. Nenhuma, né? A coluna nem os outros músculos dele. Hã? Pois é. Pode ver que eles também, eles já assumem uma posição bípede, mas eles sempre precisam estar meio curvados. Entenderam? E aí, o que vai acontecer se houver um aumento dessas curvaturas? Nós temos agora uns processos patológicos, alterações patológicas, quando nós temos um aumento dessas curvaturas. Quando nós temos aumento das curvaturas primárias, por exemplo, essas aqui é o que é chamado de cifose. Tá? Cifose. A cifose é um aumento da curvatura primária. Tá? Cifose, aumento da curvatura primária. Cifose, porque vai lembrar o quê? Um sifão. Sifão. Sifão é tipo aquele lá debaixo da pia lá que tem. Então, assim, sifão, porque ele tem a forma de um S. Então, sifão, cifose. Fose em forma de sifão. Sifão em forma de S. Tá bem? E um aumento da curvatura secundária. Ela ocorre principalmente aqui na região lombar. Lordose. Acho que eu tenho isso aí. Hã? Acho que eu tenho isso aí. Lordose, aumento da curvatura secundária. Secundária. Tá bem? Curvatura. E normalmente ela ocorre na região lombar. Aí a pessoa fica bem assim, ela não. Da torácica, a pessoa fica curvada. Lordose.
Lordose. Esta cifose é o que vira os corcundas. Tá? Ela está muito acentuada, aquela torácica. Então, a pessoa fica na frente. Corcunda. A lordose, ela faz o contrário. Então, imagina aqueles lords ingleses, né, que andam todos bem elevados. Então, por isso, lordose. Com a posição de um lorde. Mas isso é, tipo assim, com o tempo, a pessoa fica de um jeito e aí vai ficar de outro jeito? Ela pode ser alteração Pode ser uma alteração por nós mesmos, por problemas posturais, tá? Com o tempo. Tem gente que fica muito tempo assim, fica mexendo, às vezes fica muito tempo assim e acaba ficando curvado. Tá? Tem várias coisas. Peso também, por exemplo, mochilas. A pessoa pode ficar curvada porque sempre vai tentar ficar para frente, ou então vai tendo tanto peso que a região lombar, né, ela fica para frente. E aí causa esses problemas. Agora, tem problemas patológicos, que são alterações, por exemplo, artrose, artrite. Elas podem trazer problemas e as vértebras começam Professor, a se minha retificar. filha, ela fez uma cirurgia na coluna. Vou falar para você. Essa parte dela que ficou assim, professor. Aí depois desceu retinho aqui, ó. Aí colocou lá no Hospital do Crede, em Goiânia. Uhum. 2 pinos aqui, um ferro aqui e o outro para poder puxar a coluna dela o máximo que pudesse porque tava ficando já. Tá com cifose, né? Já tava ficando alto, ó. Aham. A escápula dela já dava para ver. Depois que fez a cirurgia, deu uma. É isso. Então às vezes coloca essas hastes, e aí é para poder fixar. A pessoa não vai mais para frente. Ela só fica assim agora, retinha. É. Fica bonita até. Então aí coloca essas hastes, pode usar coletes também. Tem uns coletes ortopédicos que eles, quando o caso está menos do que esse, aí põe colete. Aí o colete às vezes fica para cá, assim, a pessoa. O caso dela, tipo, para conseguir essa cirurgia, tem que demorar anos e anos. O caso dela estava tão grave que eles já estavam fazendo, tipo, alguns documentários para médicos de outros países fazer especialização lá no CREI. Que aí viu o caso dela e tiveram interesse. Aí isso contribuiu, porque em 3 meses ela já foi chamada, depois dos procedimentos, né, do operatório. Nos 6 anos ela já foi chamada para fazer essa cirurgia. Mas pode acontecer sim. Então, pode-se usar órteses para tentar fazer essas correções. Minha tia usou um para arrumar a costura, mas não foi cirurgia. O caso dela não era tão grave. Então, aí tentam fazer essas correções. Às vezes, quando são por processos patológicos, aí complica mais. Às vezes tem... depois eu mostro algumas coisas. Mas, por exemplo, osteófitos, eu nem sei se tem nesses lá. Mas é que nem você está falando mesmo, tem que ter toda uma cautela quando é criança, porque senão pode desencadear muitas coisas. Tem que tomar muito cuidado, porque tá tudo informação. Uhum. Se ela se forma de maneira errada, sempre pode, mas vai gastar mais tempo. Exato. Então, se uma criança está bem saudável, aí coloca lá os carrinhos para ela puxar, elas ficam toda torta, vai entortar desnecessariamente, né? Uma coisa poderia ser evitada. Exatamente. Muito bem. Esses termos, lordose, cifose, eles podem também ser utilizados como sinônimos, tá? Assim, geralmente, tipo eu sou anatomista. Então, geralmente eu estudo mais as coisas normais. Então, eu estudo patológico também, mas estou mais habituado ao estudo mais profundo ali. Então, assim, eu não concordo muito. Não gosto muito de chamar cifose e lordose para questões normais. Eu não sou muito chegado nisso, não. Tá? Mas não é errado, não. Então, tipo, se for tipo um fisioterapeuta, médico, é muito comum eles falar cifose cervical, a lordose, essas coisas assim. É porque aí fica aquela coisa, será que ele está falando porque está com um problema ou porque está normal? Então sempre fica aquelas perguntas. Então por isso que eu gosto de utilizar termos assim, ó, cervical, torácico, lombar, sacral,
E deixar esses termos para quando tiver um problema. Porque aí eles falam, mas aí a gente pode usar cifose cervical e se for problema, aí é hipercifose. Pô, para que complicar? Não precisa complicar. Vai criar um outro nome que é só tirar um, não precisa criar outro. Tira um. Porque uma hipercifose quer dizer que um problema muito grande. Porque às vezes você tem desvios pequenos. Tá certo? Muito bem. Vai faltando um ar. Professor, e a escoliose? E a Escoliose. escoliose? Tá, essa curvatura que eu falei, essa curvatura lateral, que ela pode se apresentar, quando ela está mais acentuada, aí é chamado de escoliose. Pode ser escoliose cervical, escoliose torácica, escoliose lombar. Às vezes ela tem um formato só, então pode variar, tá? Mas a escoliose é um aumento da curvatura lateral. Muito bem. A curvatura lateral é aquela que eu falei quando eu disse da horta, Tá. que tinha uma pequena curvatura lateral. O professor tem ele é meio magrinho, bicho altão. É. Aí ele não tem tipo um acompanhamento, assim, com a postura. Quando ele fica em pé assim, que ele fica reto, a coluna dele fica assim. Aí faz o desvio grandão e volta. Pro lado, é uma escoliose. Aí ele foi no médico, mas falou que tinha que tratar, e eu falei, assim, tratar. É porque às vezes esse é o problema. Quando ele senta, ele fica bem assim. Então, é o que a gente observa. Um ombro, às vezes, fica alterado. Assim, de um lado ou para o outro. E aí, o que acontece? A pessoa tem um problema, mas é aquela coisa. Ela acha que vai passar por todo problema. Já está tão acostumado, acha que não vai dar problema. Mas quando a idade chegar, ou se ela tiver um outro problema, aí vai... Minha mãe mandava eu corrigir a postura e eu não corrigi. É, Aí hoje eu sou curvada. Meu filho está indo nesse caminho. 1,78 m eu brinco com ele de noite. Ele melhorou depois que ele entrou na academia. Porque o educador físico está cobrando muito dele. Principalmente as meninas, adolescentes, quando os seios começam a desenvolver, elas têm uma certa vergonha. Aí geralmente andam mais encurvadas. E como sempre às vezes tem descargas hormonais, os seios às vezes crescem mais. Aí então ficam muito curvadas. Então é difícil às vezes para elas admitirem, aceitar. Então, geralmente com as meninas isso acontece muito na adolescência. Porque sempre vai desenvolvendo, elas começam a dar mais encurvadas. Quando eu era um pouco menor, minha mãe tinha comprado um PS4, só que a gente não tinha cadeira lá em casa. Aí ela, já que a TV ficava no quarto dela, eu sentava em cima da cama e ficava jogando. Só que como eu tinha medo de ficar corcunda, ao invés de tipo, jogar assim, eu jogava com a coluna pra frente. Eu acho que hoje em dia eu tenho lordose. Eu ficava jogando assim. Isso pode acontecer também. Eu fui de ir pro lado, mas fui Com medo de ir para um lado, vai para o outro. Bom, aqui... Ó, tem o desenho aí, ó. Viu? Ah, meu Deus. Aí. Tá bem? Então, os desenhos que eu estou fazendo no quadro aí, tá aí no slide aí. Isso aqui é uma abstração. Agora a gente vai... Bom, coluna vertebral em si. Então, esses são os detalhes mais importantes da coluna como um todo. Tá? Coluna como um todo. Agora a gente vai falar sobre as vértebras. Tá? Um pouquinho de vértebras. Um pouquinho não, um pouco. Pode. Meu Deus, eu queria apagar. Pode apagar aqui? Então, vamos para as vértebras.
Muito bem. Então, a coluna ela é formada por 33 vértebras, que são divididas em regiões. E aí, a gente vai ver o seguinte. Deixa eu colocar aqui de novo. Sete cervicais, 12 torácicas, quatro coxígeos, tá? Dessas são... Só responder uma mensagem aqui que eu tô em 2 aulas. Rapidez. Então, nós temos... Pode ser pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então, vamos lá. Vamos. Aí, o que a gente vai ter? Estas vértebras, elas nos dão mobilidade e também rigidez, tá? Para a gente poder fazer movimentos ou não com a coluna vertebral, né? Com o corpo. Nós podemos movimentar. Só que aí, então, assim, a gente precisa que elas sejam móveis, certo? Então, como elas são móveis, elas serão independentes. Então, a gente vai como se fosse assim, ó. Temos uma vértebrazinha, outra aqui, outra aqui. Então, elas não vão estar pregadas uma na outra, estarão articuladas. Só que aí, essas duas regiões, estas vértebras aqui, elas não são móveis, né? Então, essas aqui, ó, elas podem ser essas três primeiras regiões, cervical, torácica e lombar. Elas também são chamadas de vértebras móveis. Vértebras móveis. Certo? Eu vou para o outro lado disso aqui. As vértebras cervicais, torácicas e lombares, elas são vértebras móveis. Tá vendo que elas estão vindo antes do sacro? Essas vértebras aqui, ó, estão vindo antes do sacro, né? Então, elas também podem ser chamadas de vértebras pré-sacrais. Certo? Elas também podem ser chamadas de vértebras pré-sacrais. Por quê? Vem antes do sacro. E por que eu estou fazendo essa divisão? Vocês viram que eu falei que essas três aqui são móveis. Então, se essas são móveis, o que essas aqui serão? Imóveis. Elas são o quê? Vértebras fixas. Ou também podem ser, são vértebras fusionadas. Fusionadas. São vértebras fusionadas. Elas são pregadas umas nas outras. Tá? São pregadas. Esse aqui, por exemplo, ó, sacral. O que ele vai formar? O sacro. Não tem o sacro lá no final da coluna? Então, o sacro é o quê? São 5 vértebras. São 5 vértebras. Ele é formado por 5 vértebras. Tá? E aí temos o cóccix também aqui embaixo. Então, nós temos 24 vértebras imóveis. Tá? 7, 7, 14, isso. Imóveis.
24 vértebras móveis ou 24 vértebras pré-sacrais. Certo? E nós temos ainda as 9 vértebras fixas ou fusionadas. Fusionadas porque são fundidas, são pregadas umas nas outras. Tá certo? Então, eu ainda posso dizer que estas vértebras, essas 24 aqui, móveis, eu posso chamá-las. Porque assim, essas vértebras, elas são móveis, elas são separadas umas das outras. Então, como eu estou falando aqui de vértebras, se eu pegar um ossinho, vértebra, eu pego um ossinho só, não é? Então, eu posso dizer que essas vértebras são vértebras. Além disso aqui, ó, móveis pré-sacrais, eu posso dizer que são vértebras verdadeiras. Eu posso dizer ainda que essas vértebras pré-sacrais, elas são vértebras verdadeiras. Porque tem um ossinho, vértebra separada. Cada ossinho é um ossinho, certo? Aqui não. As vértebras, elas se fundiram e formou uma nova peça óssea. Então, não são vértebras verdadeiras, né? Não são verdadeiras. Entenderam? Então, eu tenho, ó, 24 vértebras móveis, são chamadas de pré-sacrais e também são vértebras verdadeiras. Tenho ainda... Elas são separadas. Hã? Elas são separadas. Porque elas são separadas. Tá? Eu consigo pegar qualquer uma dessas 24 vértebras e estudá-las separadamente. Tá certo? Por isso que são verdadeiras. Porque essa aqui não. Se eu for pegar uma vértebra sacral, não rola. Eu tenho que pegar o saco todo. Certo? Então, por isso que elas são chamadas assim. E aí, o que a gente ainda terá? Cada vértebra, ela tem... Aliás, uma vértebra, por que ela é chamada de vértebra? Porque ela tem características que vão dizer que ela é uma vértebra. Tá? Ela vai ter essas características. E sendo assim, o que a gente vai ter? Nós podemos pegar algumas características que eu vou passar para vocês, eu vou encontrar em todas essas vértebras. Seria aquelas características gerais de uma vértebra, tá? Porque cada região dessa aqui tem uma característica própria. Por isso que se pegar essas vértebras, essas 24, colocar numa caixa, sacudir, aí a gente tem como pegar e montar essa coluna todinha, vértebra por vértebra. Dizer quem é quem. No caso aqui de vocês, com essas características de hoje, eu vou passar, que eu estou passando aqui, tudo bem, pode ser que não saiba qual é a T5, a T4 ou a T7. Pode ser que não consigam saber a diferença. Mas eu garanto a vocês que vocês vão conseguir pegar qualquer vértebra e dizer de que região ela é. Vão ser sempre diferentes. Tem. Tem. Uhum. Elas têm algumas diferenças, certo? Então, o que a gente vai ter? Se eu pegasse qualquer vértebra e falasse, fala aí uma característica de vértebra, uma característica geral. O que tem em qualquer vértebra aqui? Essas características é o que não vai nos dar o que é chamado de vértebra típica. Vértebra típica. O que significa isso? Vértebra típica é quando eu falo uma característica de vértebra sem considerar a região dela. Simplesmente assim, o que uma vértebra tem? Certo? Então, assim, o que tem uma vértebra? Aí essas características é que vão dizer que é uma vértebra típica. Certo? É uma vértebra, ou seja, é uma vértebra de verdade, uma vértebra verdadeira, vértebra típica, verdade. Aí eu posso depois complementar. Tá. E qual é a característica que uma vértebra cervical tem? Aí o que vai acontecer? Vocês vão falar, além dessas características aqui, ela vai possuir tais características que vão dizer que é daqui. Mesma coisa para torácica e mesma coisa para lombar. Tá? Então, o que uma vértebra típica tem? Olha só, uma vértebra é mais ou menos... Ó, tem uma parte aqui na frente.
ali. Ela desce aqui. Aqui sobe uma parte. Então, uma vértebra, isso aqui é uma vista lateral dela. Tá? Isso aqui é uma vista. Se olhar ela agora de cima, como é que a câmera vai ser? Dois dá mais tarde. Aqui vem pra cá. Aqui, a gente olha por cima, vai ser mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Ela tá de lado, aqui, virou. E aí, o que a gente vai ter de característica? Uma vértebra, para ser típica, ela vai ter que possuir um corpo. Vou colocar. Ó, ela vai ter que ter um corpo, e também vai possuir um arco vertebral. Tá? Corpo, aqui o corpo. Aí daqui. Corpo. E todo esse restante é o arco vertebral, que é a mesma coisa daqui, ó. O arco. Tá? Arco vertebral. Então, uma vértebra, ela possui um corpo e um arco vertebral. O desenho. Isso é típica, né? Típica. É, qualquer vértebra. Tá? Corpo e arco vertebral. Beleza? Aqui. Então, corpo e arco. E aí, o que esse corpo e o arco, entre eles, nós teremos? Já vai dar para visualizar aqui, ó. Essa região aqui. Isso daqui é o que é chamado de forame vertebral. Forame vertebral. O que é um forame? Um buraquinho, um buraco. Qualquer buraco é chamado de forame. Tá bem? Forame. Forame. Forame vertebral. Forame vertebral, ele é formado por quem? Pela união do corpo com o arco vertebral. Tá certo? O forame vertebral, ele é formado pela união do corpo com o arco vertebral. Aí não tem a medula espinhal? A medula espinhal, ela passa aqui dentro, ó. Dentro do forame vertebral. Certo? Dentro do forame vertebral. Aí, se eu pegar, tem uma vértebra aqui, outra vértebra aqui, outra vértebra aqui. Aí, entre eles, aqui, ó, tem aqui o arco, que é a parte de trás. A medula espinhal, ela vai passar aqui, ó, no forame vertebral, certo? Então, conceitualmente, um forame é um buraco. Quando este forame tem comprimento, tá vendo que agora ele não é só um buraquinho, ele é como se fosse um poço. Então, ele tem o quê? Comprimento. Então, quando ele agora, esse buraco começa a ter profundidade, de uma certa extensão, aí nós chamaremos de canal. Canal. Canal vertebral. Tá? Canal vertebral. Canal vertebral é o quê?
é a união de 2 ou mais forames vertebrais. Então, se eu juntar 2 vértebras, esses 2 forames agora se chamarão canal vertebral. Tá bem? O que vai passar por ele? A medula espinhal. Aqui, ó. Medula espinhal. A gente vai estudar medula lá no final. Quase no ano que vem. Certo? Medula espinhal. Cuidado. A gente tem medula óssea, né? Que eu já falei. Medula óssea. Cadê do osso? Então, a medula espinhal não está no canal medular, não, viu? Canal medular é o quê? É aquela cavidade que tem nos ossos. Os ossos longos. É onde fica o quê? Medula óssea. Aqui é canal vertebral. Não é canal medular. O canal medular está dentro do osso longo. Tá bem? Professor, então explica arco vertebral, por favor. Arco vertebral. Obrigada. Tá. E quem é que forma esse arco vertebral? Quem é que vai formar? Ó, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente tem essas 2 pontinhas aqui, né, que está formando, inclusive, os lados do forame vertebral. Não, do lado do outro. E fechamento aqui atrás também. Aqui, ó, se a gente olhar, tem bem essa linha não, mas pela forma, é a união de um lado com o outro, tá? Esta regiãozinha aqui, ó, é chamada de pedículo. Pedículo. O pedículo é sempre pedículo baixo aqui, ó. Olha aqui, ó. Pedículo. Pedículo. Então, assim, o que a gente pode dizer? Se a gente analisar o forame vertebral, na frente ele é fechado por quem? Quem é que vai fazer o forame vertebral na frente? O corpo. Quem é que faz as laterais aqui do forame vertebral? Os pedículos. E quem é que fecha o forame vertebral atrás? Lâminas. Tá? Então, aqui, ó. Lâmina. A gente tem a lâmina de um lado e a lâmina do outro. Por isso que eu fiz essa linha aqui no meio. Tá? O que tem de um lado tem do outro, a exceção do corpo e do forame, que é único. Tá bem? Mas aqui no arco, até agora, dessas estruturas que eu falei, elas têm de um lado e tem do outro. Então, quem é que formou o forame vertebral? Na frente, ele foi formado pelo corpo vertebral, dos lados, pelos pedículos, e atrás, pelas lâminas. Pelas lâminas, tá? E agora, vejam que tem essas pontinhas. 3 pontas, ó. Uma na linha mediana, para trás, e 2 lateralmente. Essas pontinhas são chamadas de processos. Processos. Processo é qualquer elevação que tenha um comprimento. É processo. E aqui eles vão funcionar como alavancas musculares. Então, os músculos vão estar inseridos aqui, ó, nestes processos. Então, dos lados, atrás, aí a gente consegue fazer os movimentos. Porque os músculos vão puxar esses processos. Tá bem? Para a gente movimentar para um lado para o outro, ou para trás. Para frente, agora já são outros músculos que não são esses daqui de trás, tá? Então, esses processos aqui, ó, são 3. Esses 2 aqui, dá para os lados. Então, eles são chamados de processos. Deixa eu pôr aqui embaixo. Está aparecendo como uma apófise. Hã? Ele está aparecendo como uma apófise. Apófise? Apófise também é uma elevação. Tá? Só que a apófise aqui normalmente vai ser utilizado para as apófises articulares. Esse aqui não, esse aqui são musculares. Então aqui eu botei, ó, processo transverso.
Os laterais. Os laterais. São processos transversos. Tá? E, ó, então é de um lado e do outro. Processos transversos. Este aqui, do meio, ele é chamado de... Ó, lâmina é aqui, ó. Ó, lâmina seria esta região aqui, ó. Certo? Lâmina. É esse quadradinho aqui, ó. E que é a lâmina. Aí a união delas é que formou esse restante aqui, que é o processo espinhoso. Problema nas vistas. Hã? Vou conformar que eu tô com problema nas vistas. Processo espinhoso. Tá? Então nós teremos o arco vertebral, ele é constituído por quem? Pelos pedículos, pelas lâminas, pelos processos transversos e pelo processo espinhoso. Tá bem? Entenderam? Processos transversos e processo espinhoso. Aí a gente ainda tem uns outros processos que são os articulares. Tá? Mas aqui, são essas pontinhas aqui, ó. Aqui, aonde elas vão estar em contato. Mas o importante aqui é isso aqui, ó. Transversos e espinhoso. Tudo bem? Entendeu? Então, essas características que eu citei são características de uma vértebra típica. Então, o que uma vértebra tem? Um corpo e um arco vertebral. A união desse corpo com esse arco vão formar o forame vertebral. Este arco, ele ainda é formado pelos pedículos, pelas lâminas, pelos processos transversos, espinhoso e articulares. Aí, tranquilo. Vai estudar mais em casa, não pra você. Como é que você consegue gravar tudo isso? Como? Aí são anos. 25 anos estudando isso. Só se aprofunda cada vez mais, né, professor? Com mais facilidade. Então, Em cima é demais. e ainda dando aulas, preparando aulas, lendo, estudando, fazendo provas doidas de pós-graduação. Não vamos esquecer, não, né, professor? Tem não. Falar em prova, o senhor falou que ia ver nada de prova, essas coisas no final. É o que eu vou ver amanhã, porque hoje eu ainda fiquei fazendo uma prova para a turma que está fechando hoje, turma de neuro. É por isso que eu estou respondendo aqui de vez em quando, porque eles começaram a fazer prova já. Aí amanhã, durante o dia, que aí agora estarei exclusivo para vocês. Mas aí eu vou fechar. Hã? Deve ser bem fácil, né? Ah, fácil demais. Eu respondo elas uns 5 minutos ou menos. Eu acho que até menos, viu? 5 minutos, não sei não. Onde até que eu fechado. Professor, mais 3 horas. Vai não. Tá, então esse daí, ó. Quando alguém perguntar o que é uma vértebra típica, é só falar isso aqui. Tudo isso, hein? Tudo isso aí. É aquela Pronto. que pôs feito de fora. Então, isso é o que é uma vértebra típica. Agora, nós temos o que é chamado de vértebras regionais. Tá? Características regionais das vértebras. O que vai diferenciar uma região da outra? Porque até então, isso aqui que eu falei, ainda não dá para saber de que região é essa vértebra. Tá? Agora, cada região tem uma característica própria. Ela tem uma característica que é o que vai fazer a diferença de uma vértebra para outra. Então, nós temos vértebras regionais, cervical, torácica, lombar. Tá? Cada região dessa tem uma característica própria. E o que teremos? Já deu frio? Olha, a mãozinha vai caladinha. Então, o que nós vamos ter
de características que vão fazer a diferença. Na região cervical. Aqui. Vou apagar esse meinho aqui. Eu vou apagar. Vamos ter intervalo ou vamos direto? Vocês que sabem. Tá? Intervalo? Sim? Não? Um pouco de intervalo? Também pode. Vocês que sabem. Pode ser. Tá, querem descansar um pouco, depois voltam, e aí eu termino. Pode ser o tempo que vocês quiserem. Eu dou desconto no intervalo. Tá? Não, cigarro aí volta. Ah, bagaça. Então tá, então vaza e volta daqui a pouquinho. Nossa! Tá, e aí o tempo que vocês ficarem, eu desconto aqui para o intervalo. Só 10 minutos olhando na janela ali. Tá? Bom, pessoal, a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, aí a gente volta, tá bom? Ah, ok. Então tá, daqui a pouquinho a gente volta.